Martinho Lutero foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia germânico que foi figura central da Reforma Protestante. Ficando contra os conceitos da Igreja Católica, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Confrontou o vendedor de indulgências, Johann Telzel, com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do Imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelos imperadores do Sacro Império Romano. Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebida apenas pela graça através da fé em Jesus como o único redentor do pecador. Sua teologia desafiou a autoridade papal na Igreja Católica Romana, pois ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente revelada e opôs-se ao sacerdotalismo por considerar todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo. Aqueles que se identificavam com os ensinamentos de Lutero eram chamados luteranos. Sua tradução da Bíblia para o alemão fez o livro mais acessível, causando um impacto gigantesco na igreja e na cultura alemã. Promoveu um desenvolvimento de uma versão padrão de língua alemã e influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do rei James. Seus hinos influenciaram o desenvolvimento do ato de cantar em igrejas e seu casamento com Catharine von Bora estabeleceu um modelo para a prática do casamento clerical, permitindo o matrimônio de ministros protestantes. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia, Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Filho de um mineiro que chegou a ser conselheiro na pequena cidade de Mansfield, foi criado em um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios e feiticeiros, superstições que marcaram a sua infância. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofias. Com 18 anos já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt e em 1507 ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade da Cúria Romana. Em 1512 obteve o doutorado em teologia e neste mesmo ano foi eleito cônego do convento de Wittenberg. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastoral e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre a justificação pela fé. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão. A região estava dividida em vários estados, governados por príncipes cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano Germânico era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial, espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a igreja, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob a sua tutela. Todas as taxas arrecadadas pela igreja fluíam para Roma. Nos estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer interferência externa em sua jurisdição. A solução seria a formação de uma igreja nacional, que remodelasse os preceitos do cristianismo. A Alemanha estava pronta para uma reforma. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I.
o príncipe da Saxônia. Revoltado com a exploração da ignorância popular, feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e a fixou na porta da igreja. Entre tantos outros avisos, havia ali 2 grandes folhas de papel. Era 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sofrimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. O Papa ordenou retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 1529, Carlos V e os príncipes católicos aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto contra essa situação criou a denominação protestante. Em 1520, Lutero redigiu 3 célebres tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da reforma: a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônia da igreja e da liberdade de um cristão. Neles, Lutero desenvolveu a doutrina que afirma que a salvação do homem é feita apenas pela justificação da fé. Jejuns, peregrinações e sacramentos, ou a intercessão de padres e santos, não têm qualquer efeito para a redenção do homem. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres até o Papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero renegou a interpretação oficial da Bíblia, ou seja, cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Neste mesmo ano, Leão X promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação. Lutero queimou publicamente a bula papal e no ano seguinte foi excomungado pela igreja. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão. Em 1525, casou-se com a ex-freira Catharine von Bora, rejeitando a imposição do celibato aos clérigos. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta Real em 22 de janeiro de 1521. Lutero foi chamado a renunciar ou confirmar seus atos, e foi-lhe outorgado um salvo-conduto para garantir-lhe o seguro deslocamento. A 16 de abril, Lutero apresentou-se diante da Dieta. Johann Eck, assistente do arcebispo de Trier, mostrou a Lutero uma mesa cheia de cópias de seus escritos e perguntou-lhe então se os livros eram seus e se ele acreditava naquilo que as obras diziam. Lutero pediu um tempo para pensar em sua resposta, o que lhe foi concedido. Este então isolou-se em oração e depois consultou seus aliados e amigos, apresentando-se à Dieta no dia seguinte. Quando a Dieta veio a tratar do assunto, o conselheiro Eck pediu a Lutero que respondesse explicitamente a seguinte questão: Lutero, repele seus livros e os erros que ele contém? Lutero então respondeu: que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo a si mesmo pelos textos das Sagradas Escrituras que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à Palavra de Deus. Por isso, não posso e nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. De acordo com a tradição, Lutero então proferiu as seguintes palavras: não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição, que Deus me ajude. Amém. Nos dias seguintes, seguiram-se muitas conferências privadas para determinar qual o destino de Lutero. Antes que a decisão fosse tomada, Lutero abandonou Worms. Durante seu regresso a Wittenberg,
desapareceu. O imperador redigiu o Edito de Worms a 25 de maio de 1521, declarando Martinho Lutero fugitivo e herege e proscrevendo suas obras. Na formulação das suas doutrinas, Lutero foi ajudado por Philippe Melanchthon, um professor grego da Universidade de Wittenberg que redigiu a Confissão de Augsburgo, que foi aceita como credo luterano. O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época e abriu caminho para rebeliões políticas e sociais. O sequestro de Lutero durante a sua viagem de regresso à Dieta de Worms foi arranjado. Frederico, o sábio, ordenou que Lutero fosse capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Wartburg, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Deixou crescer barba e cabelos e tomou as vestes de um cavaleiro, assumindo o pseudônimo de Cavaleiro Jorge. Durante esse período do retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Essa obra contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão. A forma de protestantismo proclamado por Lutero, além da Alemanha, chegou até a Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça, além de diversas ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, procederia à sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de Contra-Reforma. E o ex-monge agostiniano Martinho Lutero teve morte natural, embora não haja um consenso entre os seus biógrafos acerca da sua causa de morte. O historiador Franz Funk, por exemplo, escreveu em sua obra Martinho Lutero que os 2 médicos que o tinham tratado nos últimos momentos não puderam chegar a um acordo sobre a causa de sua morte, opinando um por um ataque de apoplexia e outro por uma angina pulmonar. A propósito, em 1521, por ocasião da Dieta de Worms, foi publicado pelo imperador Carlos V o Edito de Worms, pelo qual qualquer pessoa, ao menos teoricamente, estaria livre para matar Lutero sem correr risco de sofrer qualquer sanção penal. Já que pelo referido edito do imperador, Lutero foi banido do império como um fora da lei. Martinho Lutero encontra-se sepultado na igreja de Wittenberg, em Wittenberg.